Hoje vamos falar de umas questões meio profundas, como a relação entre a arte e o artista e como as diferentes formas da arte influenciam umas às outras, entre muitas outras reflexões tanto minhas como do entrevistado. Portanto, haverão muitas coisas rolando ao mesmo tempo, com referências e tudo mais. E tudo isso enquanto eu entrevisto o artista que fez a capa do EP do Land of Souls, Wicked, chamado Giovanni Heinz. Olá, meu nome é John Elvis Ribas Ramalho Jr., eu sou vocalista e guitarrista do Land of Souls e este vlog faz parte de uma série de vlogs que eu conto toda a produção do álbum Wicked e decidi que era melhor começar com algo visual, portanto a capa do EP Wicked. Mesmo que esse assunto seja deveras complexo, ele ensina muito sobre a arte, o artista e todo o círculo social de cada um de nós. Então primeiro vamos estabelecer uma base. Na produção desse EP, já estávamos em processo de composição, quase gravação, quando solicitamos essa capa para o Giovanni. Eu já conhecia ele há muito tempo. Ele era guitarrista de uma banda de thrash aqui extinta já aqui em Ponta Grossa, chamada Alienator, da qual eu tive algum contato no passado. Tivemos um grande amigo em comum que veio a falecer, mas eu sempre tive aquela admiração sutil pelo Giovanni nos bastidores. Mas principalmente quando eu comecei a acompanhar os desenhos que ele postava no perfil dele. Então, quando todos os integrantes do Land of Souls decidiram que, eu também, que queríamos uma capa por EP, do qual nem tinha nome ainda, ele foi uma das primeiras pessoas que me veio à mente. Se não a primeira, Devido ao traço facilmente reconhecível e muito visceral, além de sujo dele. E também porque era alguém digno da minha admiração e respeito. Então estabelecemos prazos e valores e feito. Então agora vamos direto para a entrevista com o Giovanni Heinz. Giovanni, apresente-se para os meros mortais fazedores de metal extremo. Meu nome é Giovanni Heinz, Eu trabalho no estúdio de tatuagem, no Ali Tattoo Studio. E aqui eu sou body piercer e eu faço meio que de tudo um pouco. Cuido do caixa, ajudo no gerenciamento, na agenda, atendo, E quando que você começou a desenhar? Nos conte. Cara, faz tempo que eu desenho assim. Quando eu era criança eu sempre desenhava, tá ligado? Só que eu nunca dominei nenhuma técnica. Nunca fui estudar desenho. Nunca, vou estudar e vou aprender, não sei o quê. Até porque eu tenho um déficit de atenção muito difícil para estudar e eu não consigo completar assim meus estudos. Isso é mais comum do que parece. Por exemplo, por mais disciplinado que eu seja, eu sofro muito com essa desatenção. Eu produzo muito e muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu me pego empilhando coisas, fazendo um pouquinho de cada, mas daí eu vou descansar e acabo não finalizando nenhuma das coisas que eu queria fazer. Mas o primeiro passo é o mais importante e ele é reconhecer essa desatenção. O segundo é identificar como ela interfere com as nossas responsabilidades e por onde que ela se enfia ali. E o terceiro é encontrar métodos alternativos de produzir quando você se pega naqueles momentos desatento. Em vez de estudar técnicas e copiar alguém que pode ser meio chato para ele, porque ele não consegue focar, ele encontrou maneiras alternativas de incentivar a criatividade dele ali, à sua própria maneira. E não tem nada de errado nisso. Na verdade, eu não desenho assim, eu não domino nenhuma técnica, nem nada, tá ligado? Eu desenho o que tá na minha mente, assim, sabe? Eu não domino técnica nenhuma, assim, tá ligado? Por exemplo, que nem eu falei pra você que teve um que eu sonhei com ele, que era um bicho que eu sonhei, não sei se tá aqui até, mas a maioria deles às vezes eu sonho, ou eu tô assistindo alguma coisa, tipo um filme de terror, ou um filme de sci-fi, tá ligado? Aí eu vejo, aquilo ali dá um desenho, assim, eu tiro a inspiração de lugares aleatórios. Ou até mesmo, quando o mais louco que eu vejo, assim, é ficar encarando parede com limbo, ou parede suja, assim, sabe? Mofo, essas coisas nojentas, assim, eu fico encarando, assim, e minha mente meio que faz, como é que é o nome do conceito? Pareidolia. Pareidolia, que se vê forma nas coisas, acho que é isso, não lembro. Pareidolia é a tendência da percepção de impor uma interpretação significativa a um estímulo, geralmente visual, de modo que se vê um objeto, padrão ou significado onde não há nenhum. Então você vê coisa onde não tem. E daí eu vejo geralmente uns bichos cabulosos,
Que nem essa cara desse cara aqui, ó, tipo, isso aqui eu vi na parede lá do meu prédio, tá ligado? Um prédio de 1963, é um prédio bem antigo, né? É meio abandonadão, assim, daí eu fiquei olhando, assim, tava lá fora, assim, olhei naquela parede, assim, falei, nossa, isso parece um demônio com 4 olhos, posso completar. E daí eu completo, pesquiso a referência, né, tipo, preciso de um corpo sem um braço. Eu vou lá, pesquiso a anatomia, e daí eu completo, assim, tipo, reproduzo a anatomia e coloco nos meus detalhes, assim, sabe? Sabe, quando eu era mais novo, em 2008, um jogo de terror chamado Dead Space foi lançado e chamou muito a minha atenção. No entanto, naquela época eu não tinha um computador capaz de rodar ele, né? Somente em 2011, depois de um marketing gigante que teve por trás do Dead Space 2, né, o segundo jogo da franquia, eu finalmente consegui jogar o primeiro Dead Space. E fiquei fascinado pelo jogo, mas não bastou. Bastou entender como foram os bastidores do jogo, o processo de criação dele. E o que me chamou a atenção foi como os monstros foram feitos. Os necromorfos. Os desenvolvedores do jogo Dead Space tiveram que estudar fotos de autópsia de acidentes para conseguir desenvolver os monstros. O que eu quero dizer com isso é que eles entenderam que o objetivo deles era criar monstros aterrorizantes, então estudaram imagens graficamente pesadas e com esse método que eles não sabiam direito se ia funcionar, apresentaram um resultado. Isso ilustra que o processo é fundamental. Se o seu processo é falho, o seu produto final, no mínimo, vai ser amorfo. A definição de amorfo aqui. Heinz, por exemplo, mostra ali que a sua trajetória de artista está implícita na arte dele. Heinz, a sua trajetória de artista está implícita na tua arte. Então nos conte, como é a sua visão de mundo e como que essa sua visão de mundo afeta a sua arte, os seus desenhos, tudo. Tem a ver um pouco com o que eu sinto também, sabe? Tipo, dentro de mim, assim, questão de que a visão de mundo que eu tenho, sabe? Tipo, as pessoas falam, nossa, mas você é muito catastrófico. Não que eu não seja catastrófico, mas é que o mundo é uma catástrofe. Eu enxergo, tipo, a sociedade, assim, como um mal, né, digamos assim. Coisas, elas são ruins, né? Lógico que a gente é feliz, né? Que nós tenta ser feliz, né? No mundo em que vivemos, mas a visão geral, assim, a guerra, a fome, a miséria, né? São coisas que assolam o nosso planeta, né? A sociedade em si, assim. Faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza, a violência, né? Tipo, fazer mal pro outro ser humano, assim, né? Tipo, às vezes mesmo sem querer, a violência estrutural. Sim, exatamente, violência estrutural. Que nem você tinha falado sobre filosofia, eu trago um pouco dos meus desenhos, trago um pouco da filosofia nos meus desenhos, né? Como eu tinha estudado nos livros, né? Nossa, eu ia citar um livro, mas eu vou citar os filósofos, que é o Nietzsche, né? O chavão, todo mundo conhece, Nietzsche. Camus também, Albert Camus, né? Mais existencialismo, assim, Sartre, até mesmo Schopenhauer, que não entra no existencialismo, né? Mas a galera mais moderna, assim. Na questão da arte, o Schopenhauer sempre falou bastante sobre arte, Adorno, Horkheimer, indústria cultural, essas coisas, assim. Mas da filosofia não é tanto assim quanto das músicas que eu escuto, das coisas que eu assisto, das mídias que eu consumo, né? Que nem eu gosto bastante de sci-fi, né? Gosto de horror. Eu sou bem fã do Giger, né? O Giger todo mundo conhece, é de praxe, né? Todo mundo achar. Metaleiro que não gosta de Giger, né? Não querendo ser exageradamente metalheiro, mas se você vive debaixo de uma pedra na lua e não conhece o tal do H.R. Giger, o cara com o estilo biomecânico, vá conhecê-lo. O cara é uma referência em arte, design, é muito peculiar. Mas para você que não vai encarar uma página inteira do Wikipedia, aqui vai um resumo. Ele foi o cara que fez o design do Xenomorfo, nos filmes do Alien, ele que fez aquele design. Fez diversas capas de bandas de metal, como o Heartwork do Carcass, do Megatherium, do Celtic Frost, além de ter projetado aquele pedestal que o Jonathan Davis, do Korn, usa nos palcos ou usava nos palcos. Mas também gosto muito de Gustave Doré, né, que é o cara que criou as artes da Divina Comédia. Né, ele faz também muita rachura, eu tenho meio que uma obsessão por desenho com rachura, assim, eu acho muito massa. Uma rachura.
Tanto que eu uso algumas linhas, né, algumas rachurinhas para fazer as sombras, né. Nada que eu domine muito. E aqui está uma característica do Heinz da qual eu me identifico muito. A ideia do nunca está bom o suficiente. Essa cobrança aí causava e vai causar muito sofrimento para mim e para outros artistas. Mas o que eu descobri você tem só que saber quando parar e entender que nem todo lançamento, nem tudo que você faz vai ser bem recebido por todo mundo. E você se inclui no todo mundo, mas só que na maioria das vezes é muito pior do que ser mal recebido, porque pior do que ser mal recebido é ser ignorado, e isso nenhum artista merece. Ninguém. Tem até um cara de uma banda underground que eu escuto, que é o Me. O Me is Dead. Ele fala, tem uma entrevista que ele fala, faz arte feia mesmo, se foda, faça mesmo, porque você tem que fazer, tá ligado? Tipo, você tem que botar a cara. E na hora que eu vi ela falando isso, tipo, eu fiquei, nossa, verdade, eu me identifiquei na hora, tá aí o resultado, eu me identifiquei na hora, assim. E graças a essa disposição de dar a cara a tapa que eu conheci o trabalho desse rapaz, que conheço há tantos anos e admiro. Às vezes temos essas pessoas extremamente talentosas ao nosso redor, mas a questão principal é saber como incentivá-las. E da maneira certa, mostrar que elas são capazes de coisas muito mais grandiosas do que elas pensam. Mas em quem mais você se inspira, Heinz? Além do Gustavo Doré, tem o Beksinski, que é um cara já dessa época, né? Só que ele pinta quadros, né? Ele já faz meio que uma coisa mais dark, um surrealismo mais dark, assim. E também, fora, né, bem atual, alguns tatuadores, alguns artistas, né? Tem, que eu gosto, Jeremiah, como é que é o nome dele? Não lembro, vou pesquisar aqui no meu... Jeremias, deixa eu pesquisar o nome dele. E daí que eu tiro minhas inspirações, assim, sabe? Essa questão do inferno também, né, de lidar com capeta e demônio, assim, não que eu vejo como uma coisa ruim, né, mas eu acho que demônios, assim, todo mundo pensa, mas você só desenha desgraça, só desenha demônio. É que eu vejo os demônios, assim, como um dos maiores amigos do conhecimento, né, porque o demônio, ele é uma coisa desagradável, não é uma coisa que agrada, que nem Deus, que é o bem, né. Então, eu não sei se existe um bem e um mal, né? Para mim não existe bem e mal, é tudo uma face da mesma realidade. Mas, e na questão do demônio, ele tá ali para te tirar da tua zona de conforto, para fazer você refletir, né? Tipo, para fazer você pensar sobre as coisas, né? Tem aquele ditado, oficina vazia não, é cabeça vazia, oficina do capeta, né? Porque você vai começar a pensar, vai começar a questionar as coisas, sabe? Então, eu acho que demônio, para mim, assim, é uma coisa que é amigável. Eu vejo como uma coisa amigável, que que ajuda você a elaborar, para você passar por certos obstáculos, assim, na tua vida, faz você refletir, né? Porque ele tá ali para te causar desconforto. Naquela imagem, você olha meus desenhos, você não sente um conforto, né? Você vê só desgraça, né? Você não vê uma coisa confortável, né? Então, que nem tem desenho aqui que eu fiz que eu sonhei, tem desenho que eu fiz aqui que eu senti, que é um sentimento que eu tive no meu dia a dia, que é uma desavença da minha vida, né? É o capitalismo, a desgraça em si. Para os religiosos de plantão, calma. Entendam que há outras formas de ver o mundo e essa é uma delas. Formas de encarar o mundo e superar o dia a dia, os problemas, os obstáculos. Vocês têm a de vocês, eu tenho a minha, o Heinz tem a dele, todo mundo tem a sua forma. Mas agora a gente vai para outro assunto. E sobre Death Metal? Qual a sua conexão com o gênero, senhor Heinz? Que nem Death Metal, assim, é uma parada que me encanta muito, assim, principalmente a banda Death, né? O Death, pra mim, tipo, é uma das maiores influências, assim, pra vida, tá ligado? É o Death, o Chuck. E as letras do Chuck, né? Até porque a galera falava sobre morte, sobre assassinato, né? Tipo, umas paradas. E chegou o Death, chegou o Chuck e começou a escrever umas letras com mais alguma reflexão, uma crítica social ali, algumas coisas que ele via, né, na sociedade e ele queria criticar. Agora vamos para o assunto central desse vídeo. Como que eu cheguei para você para criar essa capa? E o que você pensou durante a criação dessa capa? Sobre a capa do Wicked, né, do Land of Souls, que é o álbum novo,
É que o John lá, o John Elvis, o Nostracantos, ele só me lançou as ideias, assim, né? Tipo, ele falou, eu quero que você faça um desenho assim, assim, assado, com violência psicológica, que tem a ver com violência psicológica, principalmente. Esse era o tópico, né? Aí que eu fiquei pensando, putz, mas eu já presenciei muitas coisas, assim, de violência psicológica e tudo mais. E aí eu fiquei pensando sobre coisas que eu vivi, assim, na minha vida, sabe? De quando eu era criança, até mais quando eu fiquei mais jovem, assim, quando eu era mais jovem, na adolescência. E eu comecei a pensar sobre isso. E de repente me surgiu a ideia das caveiras. Eu gosto muito de desenhar caveira, né? Gente morta. Porque é o que iguala, né, na verdade. Então todo mundo vai morrer. Perdi minha linha de raciocínio de novo. Todo mundo vai morrer. Eu meio que desenhei 2 caveiras penduradas, assim, né? Porque para mim aquelas caveiras elas estão escorrendo, né? Dá pra ver que elas estão escorrendo um líquido, que pode ser o que vocês interpretarem que seja, mas é um líquido que está alimentando uma terceira caveira que está no centro, rodada de crânios ali, né? Então esse crânio, assim, eu coloquei meio que com os valores que impõem para nós, assim, sabe? E as caveiras que estão em cima, que tá escorrido aquele líquido, é como se fossem outras percepções que você vai tendo ao longo da vida, né, com as suas experiências. No dia 29 de agosto de 1952, o pianista David Tudor subiu no palco do Maverick Concert Hall para tocar a mais nova peça de 3 movimentos de John Cage, 4:33. Ele subiu ao palco, sentou no piano e silêncio. Quer dizer, quase silêncio. Durante 4 minutos e 33 segundos o pianista não tocou uma nota sequer. A plateia ficou perplexa. Onde estão as notas? Onde está a melodia? Onde está a harmonia? John Cage diz que eles não entenderam a ideia, não naquele dia. Eles não foram capazes de ouvir o que não era para ser ouvido. No caso, não ouviram o vento uivando por fora do teatro no primeiro movimento. Não ouviram as gotas de chuva caindo do teto do teatro no segundo movimento. E não ouviram a diversidade de sons que eles fizeram quando eles levantaram, começaram a conversar no final do último movimento. A arte, com essa base mais simbólica, é importante porque ela se resume a como você enxerga o mundo e como você enxerga os elementos do mundo e como você insere eles dentro da sua arte, seja na escrita, seja nas artes visuais, seja no teatro, na dança, na música, onde for. No momento que você insere esses elementos e você sabe que a mensagem está ali, a arte vai muito além do que os olhos podem ver, do que os ouvidos conseguem ouvir, do que for. Porque ela não é uma mensagem além da compreensão, ela é compreensível. Você só não sabe como compreender, mas a mensagem está ali. Não que a arte mais simplista e fácil de entender não tenha o seu valor, mas ela é mais limitada na complexidade da mensagem final. Você entender um versinho aqui do Djavan, mas não entender o resto da música, você não entendeu a música. Portanto, os elementos que o Heinz incluiu na capa do Wicked são uma mensagem. Não se trata só de um monte de esqueletos pendurados e empilhados. Isso seria uma visão superficial e simplista. Porque pense, além da muralha que é entre o artista e o público, tem um horizonte amplo e magnífico que ele tenta mostrar a cada trabalho que ele apresenta. Mas algumas pessoas preferem não fazer tal esforço para querer ver. As caveiras escorrendo são aquele líquido como se fosse aquela experiência libertadora, aquela coisa que está acima de você, né? São coisas que você não conhece, mas que você busca sempre se alimentar disso, né? Você busca conhecer e se livrar daquelas influências que estão ao seu redor. E também as caveiras não possuem membros, porque eu acho que nessa questão os membros não que eles não nos ajudem, né? Mas por que não tem membro? Porque não tem como você alcançar. É uma coisa que você não vai alcançar, entende? Tipo, você vai passar por aquilo ali, mas você não vai poder alcançar naquele exato momento.
só com o passar dos tempos e daí quando você aprender sobre a vida ou mais, talvez você se liberte um pouco disso. Mas sobre a questão, né, agora da violência psicológica, eu acho que os valores que impõem para nós na sociedade, seja isso, seja aquilo, tem que estudar para ganhar dinheiro, você tem que ser aquilo, você tem que, sei lá, vire médico, vire engenheiro, não sei, enfim. Você tem que seguir aquilo. E eu acho que o que fazem com a nossa cabeça é meio que uma deturpação, uma violência psicológica também. Porque eles tentam moldar a gente de uma forma que nem a gente tem escolha sobre, né? Então, eu acho que eu pensei muito nisso na hora de criar a capa sobre violência psicológica. Eu pensei como uma coisa toda, assim, sabe? Abrangendo a sociedade como um todo. Porque eu sou uma pessoa que nem eu falei, critico bastante a sociedade, né? Como ela é. Tanto que meus desenhos saem dessas podeiras que é a sociedade, das coisas que acontecem. E, como eu falei, não tem como você alcançar. Não tem como você se livrar disso, né? Só tá ali, você nasce, estuda, e seja isso, seja aquilo, e você vai seguindo, tá ligado? Até que um dia você sai da caverna, né? Como eu diria. Sai da Matrix. Perfeito. Agora eu deixei esse espaço final pro Heinz falar o que ele quiser. Eu sei que esse vídeo foi bem mais sério, bem mais denso, mas eu digo que foi muito divertido de gravar ele. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, que o John Elvis fez para mim. Para mim foi uma honra, né, criar uma capa para uma banda de death metal, uma das bandas mais antigas de PG, né, antigamente eu tinha banda também, eu sempre falava, mas o Land of Souls, não sei o que, era massa, você tinha que ver. Eu era muito jovem na época, então eu não tive oportunidade de ver, mas agora eu tenho, né. Hoje é massa, hoje é massa pra caramba também. Alienator, eu era. Eu vou falar, né? Vai falar? Eu era do Alienator, eu era o guitarrista do Alienator. Mas na questão da arte, assim, eu queria falar que eu, tanto desenho quanto música, assim, eu sempre fui muito intuitivo. Então, tipo, que nem eu falei, eu nunca estudei, tá? Tipo, sei um pouco de teoria musical ali, o básico do básico. Mas eu ia mais na intuição de criar, assim, porque parecia que existia uma coisa dentro de mim que precisava sair, assim, sabe? Tipo, igual os desenhos. Eu já agradeci. Mas eu queria agradecer ao John Elvis, a galera do Land of Souls aí por me dar essa oportunidade de ter criado a capa do EP deles, né, um EP novo. E eu fiquei muito contente, cara, é uma coisa que me deixa muito feliz, assim. Eu sou um cara que vê meus desenhos e, putz, não tá massa, mas eu vejo que as pessoas às vezes olham, nossa, mas tá legal, não sei o quê. Aí isso me deixa um pouco com mais inspiração, assim, para eu continuar, com mais confiança também, para continuar. Eu não sou uma pessoa que confia muito em mim mesmo. Mas foi muito massa, é uma coisa que eu me dediquei a fazer, assim, sabe? Eu pensei, porra, os caras me chamaram pra fazer a capa do Land. Aí eu todo dia tava ali, desenhandinho, aos poucos, eu criei até um desenho, assim, não curti, eu vou fazer outro. Daí eu criei mais um, o primeiro eu nem mostrei, porque eu acho que ficou uma bosta. eu rasguei e joguei fora, assim, nem falei. Não houve pistas. Né, não houve pistas, esse ficou muito ruim. Mas depois eu criei outro, daí eu pensei, não, esse não tá bom. Daí eu criei no terceiro, assim, deu boa. E eu acho que foi uma experiência da hora. Foi a primeira vez que isso acontece na minha vida, de me chamarem, cria uma capa aí, pá, não sei o quê. E na hora, assim, nossa, que massa, cara. Fiquei bem feliz. Portanto, o que eu aprendi com essa experiência de fazer uma capa com alguém tão próximo e tão distante de mim ao mesmo tempo? Que aquele seu amigo que você acha que ele é uma pessoa talentosa e uma pessoa que ela é disciplinada, que ele manda bem na música, nas artes visuais, na dança, no teatro, no que for, ele merece ser incentivado de alguma forma. No meu caso, eu fiquei muito impressionado com os desenhos do Heinz que eu via ele postando. E como eu tenho uma banda de metal, por que não tentar? Falar pra ele, eu queria que você fizesse uma capa pra minha banda. Por quê? Porque eu gosto dos teus desenhos. Claro que foi tudo estabelecido de uma forma profissional, com prazos, valores, ideias, sugestões. Porque nada disso pode ser feito de qualquer jeito também. E veja, tudo correu bem, o cara mandou super bem, o cara deu uma baita de uma entrevista e explicou muita coisa além do que eu pedi pra ele. Então, deixarei o link do cara aqui na descrição pra vocês conferirem os desenhos do cara, o trabalho do cara. E isso encerra o primeiro vlog do Land of Souls sobre a produção do álbum
Wicked. Valeu!